Queridos, texto de hoje, Lucas 13, a partir do verso 10. Lucas 13, a partir do verso 10. Lucas 13, a partir do verso de número 10. E no título vai estar mais ou menos assim, ó: a cura de uma mulher encurvada no sábado. A cura de uma mulher encurvada no sábado. Se você for espiritual, você já tinha que ter dado um glória a Deus, porque se o texto fala de cura, sinal que Cristo vai tocar nesse ponto hoje. Amém? Acharam aí? Amém? Verso 10. E ele ensinava em uma das sinagogas no Shabat. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade fazia 18 anos. E estava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, tu estás liberta da tua enfermidade. E ele impôs as mãos sobre ela, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. E o governante da sinagoga respondeu com indignação, porque Jesus havia curado no dia do Shabat. E ele disse à multidão: 6 dias há em que o homem deve trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia do Shabat. O Senhor respondeu-lhe e disse: hipócritas, no Shabat não solta da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva para beber água? E não deveria esta mulher, sendo filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás havia prendido, ser solta desta prisão no dia do Shabat? E dizendo ele estas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. E a igreja diga: amém. Queridos, esse texto, ele conta a história de um dia que Jesus Cristo entrou na casa de Deus, naquele tempo, e então ele viu que tinha uma irmã lá que estava encurvada. Então ele, a vendo, chamou a si e libertou ela daquela enfermidade. E o pastor-chefe daquela época, o representante da localidade ali, discordou, falou: olha, Jesus, assim, no sábado não dá. Se quiser cura, tem que ser em outro dia, no sábado não. Jesus então olhou bem na cara deles todos e falou assim: vocês são os hipócritas, porque o teu gado você solta. Agora a irmãzinha que o Satanás está no couro dela tem 18 anos, aí para ela não pode. E quando ele disse isso, os hipócritas se envergonharam e o povo de Deus deu glória a Deus, se alegrou por conta disso. Todo mundo entendeu aqui? Amém. O verso de número 10 inicia-se assim, ó: e ele ensinava em uma das sinagogas no Shabat. E a primeira coisa que o texto nos diz aqui é que Jesus estava ensinando na sinagoga em um dia de sábado. Sinagoga naquela época era a casa de Deus, era o correspondente hoje à nossa igreja. Então Cristo estava lá ensinando. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui é que nós temos uma obrigação. Qual? Ir na casa de Deus. Ir na casa de Deus é uma obrigação do crente, porque a Bíblia diz assim, que Jesus ensinava naquele lugar. Se tem um lugar que Cristo, ele tem o interesse de se manifestar, é na casa dele. Então, quando a gente vem para cá, a gente vem para aprender.
Cristo levanta homens e mulheres de Deus para que nos ensine. E quando a gente vem, a gente aprende. Então a gente não pode desconsiderar a necessidade de permanecer na casa de Deus. A gente precisa vir. Tem gente que não vem. Tem gente que é crente, mas fala assim, não, eu vou ver o culto, sabe aonde? Lá na internet. Ah, meu irmão, o dia que o Satanás bater na tua porta, liga o YouTube e fala, ó, conversa aí com o pastor aí, na tela. Então a casa de Deus é um lugar em que nós, cristãos, precisamos frequentar. A gente tem o compromisso de ir à igreja. Porque é na igreja que a gente é discipulado, que Jesus nos ensina por intermédio do Espírito Santo. Só que o que é interessante é que Lucas 13, verso de número 10, é a última menção no livro de Lucas a respeito de Cristo entrando em uma sinagoga. É a última vez que fala. Dali em diante, se você olhar, não tem mais Cristo entrando. E aqui a gente aprende uma segunda coisa. Qual, Mateus? Se Jesus saiu da igreja que você vai, sai junto com ele. Quando a igreja para de ser bíblica, você não tem responsabilidade nenhuma com o devaneio dos outros. Se Jesus sai de um local, pois você sai logo atrás dele. Jesus foi e você vai logo atrás. A igreja só é igreja enquanto a palavra de Deus é dita tal qual escrita na Bíblia. Para a esquerda ou para a direita, para cima, para baixo, fora daquilo que foi dito, isso não é igreja. A igreja é sustentada pela palavra de Deus. E se Cristo se retira, o que você faz? Sai junto com ele. Não fica não. Não fica não, porque sem Cristo não tem igreja. Tem alguém me entendendo aqui? E aí segue-se o texto dizendo assim: e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, fazia 18 anos, e estava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. A Bíblia diz que ela tinha um espírito de enfermidade e ela estava ali. Ali onde? Na sinagoga. Veja só, a mulher ela estava enferma, mas mesmo assim ela foi para a casa de Deus. Isso aqui fala uma coisa com a gente. Isso aqui nos indica algo. Que nos dias bons e também nos dias ruins, nós devemos comparecer à casa de Deus. A mulher estava enferma há 18 anos, mas mesmo assim ela ia. Mesmo assim ela ia no culto. Mesmo assim ela frequentava. Porque hoje acontece assim, ó. Ai, tô com uma dor na perna, não vou no culto. Ai, o dia foi difícil, não vou no culto. Ai, não sei o que, não vou no culto. Ai, irmão, não estou bem hoje, troca comigo na escala? Ai, irmã, a mulher tinha um espírito de enfermidade há 18 anos, mas mesmo assim ela estava ali. Querido, se é difícil dentro da igreja, fora da igreja, é muito mais difícil. Se tem um lugar onde a cura acontece, é dentro da igreja. A probabilidade de Jesus te libertar dentro da igreja, que é o povo de Deus, que vem em busca disso, que sai de casa com esse intuito, é muito maior do que fora dela. E aí a gente, no dia mal, ao invés de se aproximar de Cristo na casa dele, o que a gente faz? Vou ficar em casa, descansando. Queridos, meia horinha aqui, às vezes te resolve 18 anos de problema que você teve. Então, se o dia tá bom, você vem para dar glória a Deus.
Se o dia está ruim, você vem para pedir misericórdia a Deus. Mas o que você não pode, não frequentar. Porque aí você está abrindo mão da comunhão. E aí tem alguma coisa errada. E além disso, tem uma coisa muito interessante aqui. Que a Bíblia diz assim, que ela estava com um espírito de enfermidade. Queridos, tem doenças, tem coisas que nos afetam, que não são físicas, que não são emocionais, que não são não sei o que lá, são espirituais. Já aconteceu de você estar com alguma demanda que você vai no médico, o médico fala, mas tá tudo bem. Você toma lá o Anador e a dor não passa. Você toma o sei o que e a febre não abaixa. Você faz isso, faz aquilo outro e não acontece nada. Já aconteceu com você ou só na minha casa que acontece isso? Você vai no médico, e assim, é um desespero, né? Você vai no médico, o médico fala assim, mas você tá bem, mas você fala, mas eu tô com dor. Não, mas aqui o coisa diz que tá tudo certo. E aí dá um desespero horroroso. Por quê? Porque não tem solução humana. Queridos, tem coisas que não são físicas, tem coisas que não são emocionais, que são espirituais. Você vai batalhar nas regiões celestiais. Você vai orar por essa causa, você vai buscar a Deus por essa causa. Tem gente aqui que tem enfermidade espiritual, que parece que a vida não anda, está fazendo tudo certinho, está regularizando tudo, mas a vida não anda. É o que? Espiritual. Tem um negocinho colocando o pé aí. Então, se você veio aqui hoje, eu me sinto autorizado no Espírito para dizer, se você é esse alguém com essa enfermidade, o Espírito Santo vai entrar na tua causa. O Espírito Santo vai militar em prol dessa enfermidade que você tem. E ele vai derramar um bálsamo de cura. Aquela porta que não se abria, agora ela vai abrir. Aquela coisa que estava emperrada vai acontecer. Aquilo que estava entupido vai desentupir. E a Bíblia dá uma informação assim, ó. E fazia 18 anos. O problema espiritual dessa mulher estava em curso há 18 anos. Algumas Bíblias dizem assim, há 18 longos anos. E assim, só quem está passando pela prova sabe o tanto que demora para chegar no fim dela. Você já ouviu gente dizendo assim, rapaz, mas passou rapidinho, hein? É porque não foi você. Porque se fosse você, você ia ver que 3 dias é muito. Ah, irmão, jejuou aí 10 dias, né? Mas é rápido. É porque não é você. Fica 10 dias sem comer nada. Tem alguém me entendendo aqui? Às vezes, querido, você está sentado do lado de alguém que tem uma enfermidade espiritual há 18 anos. A gente nem sabe. A gente nem sabe. A irmã ia no culto, na sinagoga, e ela estava encurvada há 18 anos. 18 anos. A gente olha e nem se apercebe. Isso aqui é um recado do Espírito. Às vezes a gente acha que está cheio de problema na nossa vida. Mas o irmãozinho do seu lado aí, ó, exatamente do seu lado, está com alguma coisa há muito tempo. E na igreja é o lugar onde essas coisas vêm à tona. É o lugar onde o Espírito Santo move para que a enfermidade se cure. E não tem nada mais difícil e desafiador que o tempo. Porque 18 anos são quantos anos? 18. 1, 2, 3, 10, 15. Alguém já teve que esperar aí alguma coisa na vida? E esperar é bem difícil, sim ou não?
Mas olha só, a irmãzinha estava lá, 18 anos, a doença, curvada, difícil. E então, a Bíblia diz assim: e não podia de modo algum endireitar-se. Isso aqui, queridos, é exatamente a forma que o inferno trabalha na nossa vida. Ele te encurva de forma que você não consegue se endireitar. Entendam isso no espírito. Entendam isso no espírito, porque eu creio que tem gente passando exatamente por isso agora. Para além de uma doença física, esse encurvamento, ele tem uma conotação espiritual. Qual? Falta de perspectiva. Alguém que está encurvado é alguém que olha para baixo. Você já viu alguém que anda encurvado? A pessoa olha para cá, ela não olha lá. Esse encurvamento diz de alguém que está passando por algo que não tem perspectiva de saída. Por quê? Porque ele não olha para o horizonte, ele olha para baixo, ele olha para o chão. É isso que o inferno faz com a gente. Ele pega a nossa cara e enfia ela para o chão, porque você olha e pensa, meu Deus, não tem saída. Tem gente encurvado espiritualmente aqui. Tem gente achando que não tem saída para o problema que você se enfiou. Tem gente achando que o rolo é tão grande que não tem como desenrolar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Jesus é aquele que desencurva. Jesus é aquele que endireita. Jesus é aquele que pega você na posição prostrado e coloca de pé. E se você veio aqui hoje, Jesus tem um recado para você. Eu posso endireitar a sua vida. Eu posso entrar na tua causa e mudar o destino que você tem. Essa falta de perspectiva que você acha que não tem é mentira, é engano de Satanás. Eu sou o Deus que coloco promessas na tua vida e eu cumpro cada uma delas. Se você está olhando para o chão, o Espírito Santo te dá uma ordem: endireita-te, olha para frente, o teu horizonte vai se abrir e você vai perceber que não é essa falta de emprego que vai acabar com a tua casa, que não é essa dívida que vai acabar com a tua casa, que não é a droga, que não é a bebida, nada disso vai acabar com a tua casa. Por quê? Porque Jesus entrou na tua causa. E se Jesus entra na tua causa, você endireita. Eu falo com gente aqui que saiu de casa e disse assim: ai Jesus, fala qualquer coisa, porque se o Senhor não falar qualquer coisa eu vou desistir. E o Espírito Santo manda eu te dizer, é para você mesmo. É para você mesmo que veio aqui hoje nessa expectativa de fala qualquer coisa, Deus. O Espírito Santo manda eu te dizer, eu vou endireitar a tua vida. E além disso, isso aqui é um retrato, basicamente, da vida de quem está longe de Cristo. É alguém que está encurvado, sem possibilidades. Isso é um retrato da vida de quem vive fora dos caminhos de Deus. Você vive com um fardo nas tuas costas. Você vive caminhando, olhando para o chão, porque você acha que não tem expectativa. E de fato, só em Deus é possível se endireitar. Então, se você ainda não conhece a Deus, ou se você ainda não fez uma aliança com Deus, hoje é um bom dia.
Hoje é um bom dia. Aí a Bíblia segue e diz o seguinte, verso número 12. E, vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, tu estás liberta da tua enfermidade. A Bíblia diz assim, que quem viu ela foi Jesus. Ela foi para o culto e quem viu a mulher foi Jesus. Estão entendendo a importância de vir para o culto? Porque você vem para o culto e quem te vê? Jesus. E olha o que é interessante aqui, é que Jesus se colocou à disposição dela e não ela veio até ele. Olha só, ela foi para o culto e Jesus a viu. E aí então foi até ela e ministrou cura. Ela não disse assim, Jesus, me cura. Jesus que foi até ela. Glória a Deus. O que isso quer dizer, Mateus? Quer dizer que Jesus é assim, ele é misericordioso, ele vê você aí erguendo a mão, ele vê você aí dando um glória a Deus, ele vê você aí, Senhor, tem misericórdia de mim, e aí então, ele entrega coisas que você nem pediu. Já aconteceu com você? Você fala assim, mas eu nem pedi isso, eu nem pedi, e de repente, olha o que aconteceu esses dias. Cadê a minha mulher? Está aqui. Minha mulher, ela está assim. Tem um trem que coloca na cama, que dorme, que chama pillow top. Eu nunca tinha ouvido falar nisso na minha vida, até 30 dias atrás. Aí ela está assim, eu quero um pillow top. Quero um pillow top. Eu fazendo de conta que não estou ouvindo, né? Porque esse trem está caro. Quero um pillow top. Pillow top. Pillow top. Falei, tá bom. E aí nós saímos. Aí a gente foi na casa da mãe dela. E aí ela dormiu no tal do pillow top, que tem lá na casa da mãe dela. Aí eu disse assim pra ela, pergunta aí, onde é que tem? Quem sabe a gente compra, né? Aí ela falou assim, mãe, onde é que compra esse não sei o que? Porque eu quero botar lá em casa. Aí a mãe dela disse assim pra ela, não filha, eu vou te dar esse aqui. Veja só. E cara, isso me irrita tanto. Porque eu oro a Deus pedindo um tanto de coisa, minha mulher nem pede e ganha. Deus olhou e falou assim, vou entregar para essa menina aí. Deleita-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do teu. Você vem no culto, querido, ergue a mão, clama a Deus, fala com Deus, Ele olha para você e fala, rapaz, eu vou dar um milagre para essa pessoa, eu vou entregar. Ele não pediu, mas eu estou entregando. Por quê? Porque eu sou Deus e eu sou misericordioso. Jesus te vê, querido. Jesus te vê. E aí a Bíblia diz assim, e ele a viu e chamou-a a si. Ó que doideira isso aqui. Jesus, ele tinha a intenção de fazer um milagre na vida dela. Primeiro ele a viu e depois chamou a ele. Queridos, a intenção do milagre não é o milagre em si. A intenção daquilo que Deus faz é te ligar a Jesus. É te colocar na presença de Deus. Então, o fim daquilo que Jesus faz não é outro senão trazer intimidade. Então a Bíblia diz que ele chamou ela a si. Queridos, o fim do milagre é sempre Jesus. Não pense que você vai vir aqui, vai fazer de conta que é, vai erguer a mão para fazer de conta que é, vai pegar o milagre, botar ele no bolso e sem passar por Cristo. O fim do milagre é Jesus. Porque tem gente que quer o milagre, mas não quer Jesus. Tem gente que quer a herança, mas não quer o pai. Lá
parábola do filho pródigo, a Bíblia diz assim, ó, que o filho pródigo chegou e disse assim: pai, dá a minha parte na herança. Por quê? Porque eu vou sair. Então o cara quer a herança do pai, mas não quer o pai. Jesus manda eu exortar a igreja. Eu não sou santo milagreiro. Você não vem aqui, faz de conta que é engraçadinho, eu faço de conta que sou Deus, entrego, e aí você sai e aí fica todo mundo se fazendo de bobo. Comigo não, de Jesus. Comigo não. Ou você entra e vem a mim, ou segue tua vida. Mais ou menos, mais ou menos. Não, mais ou menos não existe. Mais ou menos é invencionismo nosso. Então, Jesus chama a gente a Ele. E aí, quando Ele chama Ele, Ele dá o comando. Aí fala o seguinte: mulher, tu estás liberta da tua enfermidade. E logo após a Bíblia diz assim: e Ele impôs suas mãos sobre ela. Primeiro Jesus falou, depois Ele tocou. Primeiro Jesus falou e depois Ele... Queridos, se você recebeu a palavra de Deus, se você recebeu a promessa de Deus, o próximo passo é que Ele toque. Ele manda a palavra primeiro para acalmar o coração dos irmãos. Para dizer, olha, eu vou fazer, mulher, você está liberta da tua enfermidade. A promessa foi feita. Depois, Ele impôs as mãos. Querido, se você recebeu alguma coisa da parte de Deus, se você orou e Deus falou alguma coisa com você, a próxima coisa que Ele vai fazer é tocar nesse lugar. Primeiro Ele fala, depois Ele toca. E Ele faz isso porque... provavelmente tem irmãos aqui, e eu já tive várias vezes nesse mesmo lugar, que eu precisava só de um direcionamento, só de uma palavra, só de alguma coisa assim, ó Mateus, eu tô vendo que isso aí. Porque quando Deus fala, eu tô vendo isso aí, Ele vai agir. Então, o que a gente precisa lutar? Pela palavra. A gente precisa orar para que Deus fale conosco. Porque quando Ele fala, querido, quando Ele fala, acabou. Falou, está dito. Ele não volta atrás naquilo que Ele diz. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou que você está liberto, você está liberto. E Ele vai impor a mão. Vai acontecer. Eu prego para alguém aqui que tem promessas de Deus, que Deus falou, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Só que nesse meio dessa história toda, o irmão ou a irmã se perdeu, entrou para uns rumos que não estava no combinado com Deus. E aí na tua mente você pensa assim, não dá mais, por quê? Porque eu desviei e agora o que eu faço? Deixa eu te falar uma coisa, querido. Se Jesus falou, Ele é poderoso para cumprir exatamente do jeito que Ele falou. Se você tem promessa na sua vida, se você se posicionar debaixo do comando do Espírito, Jesus, Ele tem a forma de ajustar o GPS e te colocar na rota de novo. E se você veio aqui hoje, eu tenho a palavra de Deus para você. Se você estiver disposto, Jesus pode te colocar de volta na rota. Aí a Bíblia segue dizendo assim: e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Acho que os irmãos veem isso todo dia, né? Vou ler de novo. E imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus.
Queridos, aconteceu imediatamente. Queridos, quando Deus entra, o tempo é acelerado. Pressa é uma característica de quem está atrasado. Deus não se atrasa. Então, quando Ele faz, as coisas acontecem imediatamente. As coisas fluem. A coisa acontece de fato. Eu profetizo que você vai ver a mão de Deus na tua vida, abrindo a porta, e aquilo que estava travado, você vai começar a ver fluir. Aquilo que era difícil demais, você vai começar a caminhar com tranquilidade naquele assunto. E aí a Bíblia encerra dizendo assim: e ela glorificava ao Senhor. Queridos, tem gente que não recebe a bênção porque não dá glória a Deus. Jesus às vezes se sente desconfortável de entregar a bênção, sabe por quê? Porque ele entrega, o cidadão, ele é incapaz de falar: Deus, obrigado. Tem gente perdendo a bênção, não é porque Deus não quer dar a bênção, não, é porque é ingrato. O ministério da reclamação. Ai, ganhei um carro vermelho, mas eu queria azul. Menina, andava a pé até ontem. Tá de carro agora? Encheção de saco. Tem alguém entendendo aqui? Quando Deus faz, querido, dá glória. Dá glória que quem tem que ter glória. Ai, não sei o que. Gostei da roupa. Menino, não tinha uma camiseta até esse tempo atrás, agora tem uma guarda-roupa cheio. E tá chateado. Então, assim, tem gente que perde a bênção por conta da falta de entendimento de que precisa dar glória quem tem glória. Quem tem glória? Deus. Já imaginou se a mulher levantasse, virasse e fosse embora? Que coisa desagradável, né? O que ela fez? Deu glória a Deus. Então, quando Deus entregar um negócio na tua mão, pois dê glória por isso. Agradeça a Deus. Porque você vai deixar ele confortável para entregar mais. Porque fala: opa, ali tem responsabilidade. Ali tem reconhecimento que eu sou Deus. E o verso número 14 diz assim: e o governante da sinagoga respondeu com indignação, porque Jesus havia curado no dia do Shabat, e disse à multidão: 6 dias há em que o homem deve trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia do Shabat. O Senhor respondeu-lhe e disse: hipócritas, no Shabat não solta da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não o leva para beber água? E não deveria esta mulher, sendo filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás havia prendido, ser solta desta prisão no dia do Shabat? Aí aqui, Jesus cura, a mulher indireita, dá glória a Deus, o governante, o líder ali, o chefe, olha e fala o seguinte: pois eu não concordo não. A Bíblia diz que ele ficou irado, indignado. E isso aqui é um problema que nós temos enquanto ser humano que nós somos. Qual, Mateus? Às vezes, a gente não consegue se alegrar com o milagre do irmão do lado. A gente fica indignado. Fala: meu Deus, mas como que foi curado no sábado? Que absurdo isso aqui. Não, que absurdo. 18 anos o capeta no couro dela, montado na cacunda dela, Jesus arranca o bicho, aí o cara olha e fala assim: mas isso é um absurdo. É absurdo isso, né? Mas a gente faz exatamente a mesma coisa. O irmão está na luta não sei quantos anos, orando, buscando, jejuando, clamando, lá, Deus abençoa a vida dele. Aí você olha e fala assim:
Eu nem concordo com isso aí, não. Quem somos nós para concordar ou não com aquilo que Jesus faz na vida dos outros? Aí eu não concordo que deu livramento para fulano, mas quem é você? Para concordar com... Quem sou eu? Ah, mas fulano foi abençoado com tal coisa e eu não concordo. Quem somos nós para impedir o mover de Deus na vida dos outros? E aí, o líder aqui, ele explica o porquê ele está indignado com aquilo. Ele diz o seguinte: olha, nós temos 6 dias. Trabalhamos nesses 6 dias. Agora, se você quer cura, vem nesses dias aqui. No sábado não, porque o sábado é santo. Isso aqui é assim, ó. Isso aqui é gente que lê a Bíblia e interpreta do jeito que quer. Tem gente que pega a Bíblia, lê, entende aquilo que quer, do jeito que quer, e aí interpreta e prega para os outros qualquer coisa. E fala assim, não, porque a Bíblia diz assim, são 6 dias de trabalho. Então, cura quando? Só nesses 6 dias. No outro não pode. Tem gente que interpreta a Bíblia para benefício próprio. Tem gente que interpreta a Bíblia para sacanear os outros. Tem gente que usa do livro de Deus para pregar coisa que Deus não disse. Isso aqui a gente tem que vigiar muito. Principalmente quem é do ministério da palavra, evangelização, etc, etc. Porque às vezes nós estamos dizendo coisa que supostamente é de Deus e não é de Deus, é coisa que a gente inventou. E aí, adivinha? Sai ao contrário daquilo que é o combinado. A lei em nenhum lugar diz que não podia ser curado no sábado. Eles inventaram isso. E o pior, eles inventaram isso e quando acontecia, ao invés de dar glória a Deus, porque, vamos lá, né, gente? Se paralítico levanta aqui, queridos, a igreja vem abaixo. Se a gente ora e uma cura acontece aqui, a igreja vem abaixo. Ele ficou chateado. Ele moveu ao contrário do coração de Deus. A gente tem que cuidar para não fazer da Bíblia um livro para o nosso benefício próprio e para sacanear os outros. Tem gente que faz isso. E se você constatar, você foge desse cidadão, que dá problema. E aí, o governante ele fez assim, a Bíblia é clara, que ele falou para multidão. Ele repreendeu Cristo para multidão. Então, Cristo estava aqui, endireitando a irmã, o cara não achou legal, e aí ele virou para a igreja e falou assim, cura não, aqui não, tá errado. Aí Jesus, curando aqui a mulher, quando ele terminou, ele falou assim, hipócritas, para a multidão também. Então deixa eu te explicar uma coisa. Quem quer sacanear Jesus em público, se prepara, que a resposta vem em público também. Ah, irmão, mas assim, Deus não faz nada que expõe as pessoas ao vexame, à vergonha. Que Bíblia que você está lendo, querido? Veio em público? Devolveu como? Em público. Você já viu o irmão que falou mal de Jesus, falou mal da igreja, um cara de trem? Já viu os irmãos assim? Não era crente. Virou crente. Jesus fez o quê? Jogou luz no cara. Agora fala que você estava errado lá. Prega aí a palavra. Agora todo mundo vai ver que você está. Já viu o que aconteceu com vocês? Já viram isso aqui? Queridos, Jesus não é bobo. E aí ele diz assim, hipócritas. Percebam, o termo ele usou no plural.
Ele não falou hipócrita, se referindo só a ele falou hipócritas. Para todo mundo que concordava com aquilo que o líder estava dizendo. Isso aqui diz respeito a pessoas que estão sentadas na igreja, que embora não falem, concordam com a pregação equivocada da palavra de Deus. Só quem falou foi o governante. Só que tinha um monte de gente ali que seguia a mesma doutrina. Eles estavam quietinhos, sentados ali, mas aprovando tudo o que ele estava dizendo. O recado foi para todo mundo. Hipócritas. Porque para você que fica quieto, concordando com as barbaridades que os outros fazem, você está tão errado quanto o cara que está entregando as coisas erradas. Tem alguém me entendendo aqui? Então, Jesus deu um recadinho para o coração de todo mundo. Vocês são, sabe o quê? Hipócritas. Por mais que vocês estejam quietinhos aí. Eu identifiquei vocês aí no meio da congregação. E aí ele segue e diz o porquê que eles são hipócritas. Ele fala o seguinte, olha, se vocês, no dia de sábado, vocês não soltam o gado lá para tomar água? Agora, por que essa irmã crente aqui, ela tem que ficar mais um dia com o Satanás pendurado nela? Quer dizer, o gado pode. Agora, a irmã crente tem que ficar com o Satanás no couro mais um dia aqui? É isso que eu estou entendendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, o senso de proporção que vocês têm é um absurdo. Vocês dão valor àquilo que não tem, e aquilo que importa, vocês não se importam. Vocês cuidam mais do seu gado do que dos irmãozinhos aqui. A irmã está se lascando aqui, tem um monte de tempo, e vocês não estão nem aí. Olha que absurdo. Aí, Jesus dá essa puxada de orelha em todo mundo. E aí no próximo verso, a Bíblia diz assim, e os adversários de Cristo se envergonharam, e o povo se alegrava. E aqui nós temos duas pessoas, nós temos dois tipos de gente sentados no mesmo banco, da mesma igreja. As que vão se envergonhar com aquilo que Deus falou, e as que vão dar glória a Deus com aquilo que Ele fez. Cabe a nós decidir de qual lado nós estamos. Se nós somos aqueles que estamos dos lados dos hipócritas, que preferem o protocolo, a fama, a religiosidade, o dinheiro, etc, etc, ou se nós somos os outros, que quando vê o irmão, quando vê Cristo agindo na vida dos irmãos, levanta a mão e dá glória.